O jurídico do sindicato está aqui para sanar algumas dúvidas. E nós gostaríamos que as pessoas encaminhassem por escrito as perguntas. As perguntas que a plenária quer fazer ao advogado, por favor, encaminhem por escrito. Leandro. Vamos abrir o período. 10 minutos, tá bom? Vamos abrir um prazo de 10 minutos para que encaminhem à mesa as perguntas que querem que seja feita ao advogado. A plenária está esclarecida. Ótimo. Tem algumas propostas que são perguntas que só o jurídico vai poder responder. Quem apresentou essas propostas, caso queira resgatar, é só chegar ali e resgatar, porque tem algumas propostas que são para serem encaminhadas ao jurídico. São 3 horas. Às 3h10 nós encerraremos o prazo para que as perguntas sejam encaminhadas ao advogado do sindicato. Interromper a transmissão. Essa parte agora é para transmitir ou não? Pode, na hora que... Porque ele disse que vai ser só isso aqui. Se em caso do novo plano, se vai ser suprimido. Se for suprimido, se a pessoa vai poder... Eu retroativo. Não, é que a constitucionalidade do caso vai... Só para perguntar lá. Isso é para todo mundo. Isso é todo mundo. Mas o governo não deixa passar. Mas a gravação continua gravando. Gravar é para gravar tudo, entendeu? Só a transmissão e a gente avisa, mas é para gravar tudo. Reedição da portaria sobre a bem? Lá em Manaus tem vários servidores que têm tudo incorporado há mais de 10 anos. Aí eu coloquei assim, tudo incorporado, pode não escrever ainda, o espaço, geralmente quando nós vamos ter aquela documentária, a gente paga um pouquinho, né? Aí a última vez que a gente recebeu, aí ficou metade. No meu caso era uns 30 mil. Agora corrigido lá pra cá tem muito mais, né? Aí se sobrar dinheiro eles pagam. A gente vê se como é que vai perder ou vai. Não, isso aí eu entro. A questão da STF, isso aí eu entro. Então o cara está falando aqui, ó, reedição da portaria sobre a filmografia, vazamento popular, e os demais servidores que atendem os requisitos que existem. Caso substituído pelo prolator, deixará de existir antes de executar a Como assim? É porque antes da decisão da ação, no caso, não seja executada a retroativa. Se a gente vai perder o retroativo, seria. Tá. Entendeu? Temos mais 5 minutos
para encaminharem perguntas ao advogado do sindicato. A partir das 3h10, ele vai começar a responder as perguntas. Então, vai ser aberto um período para ele responder as perguntas que foram encaminhadas à mesa. E depois ele vai abrir um período dentro dos temas abordados para fazer algum esclarecimento extra. Ok?
plenária está encerrado. Foi até às 15h10. Por favor, quem estiver com perguntas a serem feitas ao advogado, tragam à mesa. Já são 15h12. Nós marcamos até as 15h10 as perguntas a serem encaminhadas ao advogado. Então está encerrada as inscrições. Tem ainda algum colega com... Eu gostaria que levantasse a mão caso tenha alguém que esteja finalizando. Ok, fechamos. Podemos passar para o advogado começar a responder as perguntas. Ok, doutor Bruno. Eita, menino de mesa que atrapalha. Pode fechar a verificação de quórum. Já pode voltar aquela... para deixar aí, e nós vamos passar para o doutor Bruno. E as perguntas individualizadas, depois vão fazer em particular para ele, ok? Ok, doutor Bruno? Legal. Olha aí. Doutor Bruno também está extrapolando o tempo dele aqui, ó. Lembrando que esta parte vai ser transmitida e vai ter um momento que a gente vai avisar para que corte. Ok? Doutor Bruno, por favor. Vai entregar isso aqui como devolução desses aparelhos para poder postar em ata. Devolveram e eu fiz esse termo para postar em ata. Eu não sei o que essas pessoas devolveram. 3 aparelhos. Qual pergunta? Gente, boa tarde a todos. Meu nome é Bruno Rocha. E, por favor, pessoal do fundo aí. Tá, obrigado. O que acontece? Eu não estava esperando realmente ter esse tempo para o jurídico. É uma das coisas que, até onde chegou ao meu conhecimento, não tinham sido feitas nas assembleias anteriores. O Laércio me esclareceu que já foi feito há um bom tempo atrás. E até antes de dar início à minha fala, eu gostaria de sugerir à plenária, sei que sou advogado, que não tenho a legítima competência para isso, mas gostaria de sugerir à plenária que fosse aberto um espaço para o advogado, toda a Assembleia Geral Ordinária, para que ele pudesse explicar o plano que ele já realizou e o que ele vai realizar e dar uma explanação do escritório. Se for o nosso escritório ano que vem, nós faremos isso de novo,
mas um pouco mais completo. Pelo menos uma apresentação em PowerPoint, papéis entregues, como todos tiveram a oportunidade de falar, fizeram. Porque eu creio que seja uma coisa mais completa que o filiado precisa saber. Porque, geralmente, as pessoas reclamam de falta de comunicação, que o sindicato não leva a comunicação, mas muitas vezes essa falha também acontece da própria seccional com o sindicato. No momento que não há o contato também de alguns lugares, do interior mesmo, como já foi questionado, e a minha pergunta foi simples. Você já entrou no site do sindicato? Você já pegou o telefone, já ligou, já falou com o jurídico? Algo do tipo? Não. Então, como não? Às vezes, cabe também você entregar a informação mastigada aqui para a pessoa levar até a base. E aí é uma sugestão que eu faço aí, um encaminhamento, depois da mesa, se ela puder fazer isso aí, diante da legitimidade e competência de vocês, e se for aprovado, constar em ata nessa parte de plano de luta, seja aberto para o advogado uma parte para que ele apresente os trabalhos que ele realizou e também explicar e tirar dúvidas de todos, tá? Agora entrando no mérito da questão, eu não esperava tantas perguntas. Seria muito mais produtivo. E principalmente a do Edemilson, viu? Destaque na tua uma folha de A4 aí escrita totalmente. Pedi para ele esclarecer, para não perder muito tempo aqui lendo, mas ele me esclareceu tudo, e aí a gente vai... Tem que resumir ainda, beleza. Gente, sou um pouco hiperativo, então eu ando um pouco, mas aí o pessoal me sugeriu que eu ficasse parado, então eu vou ficar me mexendo um pouco mais nesse lugar aqui. Não vou seguir uma ordem lógica, vou seguir por temas, mas vou colocar do jeito que eu arrumei aqui mesmo, tá? A primeira pergunta que eu vou aqui, que eu tenho a do Márcio, referente ao plantão judicial. Se já foi proposta a ação do plantão judicial. Foi proposta a ação do plantão. O regime de plantão, eu creio que é uma realidade, eu não sei se de todos os estados, pelo menos de todos os estados que eu visitei e com que eu conversei, era uma realidade. Então, vou fazer uma breve explanação do que seria. O plantão, de um jeito um pouquinho mais esdrúxulo mesmo, é quando a pessoa ela fica responsável pelos casos que acontecem no período noturno, no período que está fechada a procuradoria. E aí, pelo menos um caso que eu vou citar aqui, que é o do Pará, que eu tive grande conhecimento, porque é o pessoal mais proativo referente a esse tema, que me mandaram diversos documentos e nos ajudaram muito na petição. Maíra até, né? Depois manda um abraço para Maíra. Maíra é uma pessoa que nos ajudou muito nessa ação. E o que o pessoal do Pará tá acontecendo? Eles levam o celular para casa, a hora que toca o celular, eles têm que ir à procuradoria e fazer um encaminhamento. Só que imagina você sair de sua casa 3 horas da manhã para poder ir no meio da procuradoria fechada, você vai, bate, fala com o vigilante, todo esse risco, todo esse percurso é um problema. Só que isso não está regulamentado na 8.112, isso não está no exercício, não existe nenhuma atribuição de cargo do Ministério Público de servidor regulamentando isso, e nós propusemos uma ação, não vou conseguir te passar o número, mas como eu te falei, é uma coisa que o escritório foi pego um pouco de surpresa nessa questão da explanação, e aí, posteriormente, eu posso divulgar, vai ser feita assim, uma matéria sobre esse assunto, porque é uma coisa que o Brasil está cobrando. Mas já foi feita pelo escritório. Como não há uma regulamentação, nós solicitamos que os servidores não fizessem mais, tá? E se fosse para manter esse trabalho, pelo menos que houvesse uma regulamentação, um pagamento. E até quem me passou também, o Renato Cantoni, o Roni, todo mundo lá, o Renato Marins, me passou uma regulamentação que tem dos procuradores, que está no Conselho de Assessoramento Superior, para ser aprovado, mas para procurador. Para servidor não temos nada. Então, pelo menos essa medida judicial vai garantir que os servidores não exerçam mais essa atribuição, que, ao meu ver, é de alto risco, para você receber 1 para 1h30, 1 para 2, né? Acho que é 1 para 2 agora. Você trabalha 1 hora, quando você vai lá, aí cada estado está fazendo da tua maneira, mas aí tem 1 para 2 que foi regulamentado na última vez. Foi até no acordo de greve, né? Foi um acordo de greve de cada 1 hora trabalhar 2 horas. Foi, vamos dizer assim, não é um dos melhores dos acordos, mas foi pelo menos o início de uma regulamentação. O Márcio está aí? Tá. Vocês se sentem contemplados com a resposta? Segundo ponto. Quantas e quais ações hoje estão tramitando no sindicato de casos coletivos? João.
Essa daqui, gente, eu vou colocar em casos coletivos, deve estar em torno de 65 ações, dos mais variados temas possíveis. Então, se eu for explanar aqui agora, nem de cabeça eu tenho essa capacidade. Então, como eu disse, não é uma coisa que nós nos preparamos para isso, e por isso que eu trago como necessário você ter o horário do advogado na próxima GO, que aí ele vai poder apresentar para vocês todas as ações que estão e todos os encaminhamentos que estão sendo, tá? Vou para a próxima pergunta, então. Pode ser, João? A plenária concorda também que eu passo para a próxima pergunta, porque essa pergunta aí ela é bem leonina. Pois não. Não, é só, eu passo a informação, então, que o Isidro trouxe, porque o que acontece? Realmente, diante dessa carência de comunicação, e principalmente hoje, eu creio que 90% dos que estão presentes aqui não têm ciência da metade das ações que foram propostas pelo sindicato, e eu digo isso em qualquer entidade, tá? E dentro dessa carência, em conversa com a diretoria nos solicitou um relatório integral de todas as ações coletivas que estão em trâmite, porque se eu entrar na esfera da individual hoje, deve estar em torno já de umas 700 ações individuais. Então, de todas as ações coletivas, nós fizemos esse relatório foi entregue à Nacional, e a Nacional direcionou a todos os seccionais para que desse publicidade da melhor maneira. Mas já está sendo também feito um trabalho em conjunto, escritório com a diretoria e o pessoal que fez o site, para que todas as pessoas que tenham interesse já tenham acesso, um espaço no site para ter acesso direto ao andamento da sua ação. Isso é uma coisa que em conversa nós achamos extremamente produtivo, e você também estimula o acesso ao site do sindicato, e as pessoas começam a ver mais o que está acontecendo, quais são as atualizações, como está realmente o sindicato, as últimas notícias. De repente entra para ver do teu interesse individual, que a gente sabe que todo mundo também é estimulado por interesses individuais, e isso vai ficar muito aflorado na parte dos 13,23%. Então, a partir desse interesse individual, nós conseguiríamos contemplar ele com notícias coletivas. E daí o interesse de colocar isso no site do sindicato. Vejo com bons olhos, e é uma matéria que já foi deliberada pela diretoria, e isso aí depois vai ser, quando for levado à frente, vai ser divulgado a todos. Segundo tema, desvio de função de... Acho que foi até o Alexandre que me passou. O dele é questão só, Alexandre, se eu estiver equivocado, você me corrija. Cadê o Alexandre até? Se eu estiver equivocado, você me corrija, mas o teu caso aqui é de desvio de função, e quando que o técnico de transporte e segurança, quando ele exerce uma chefia, até quando é a questão da gás, né? Entre chefia e gás, que você não pode acumular e tudo mais. Isso daí é uma tese que a gente tem em destaque no escritório, e nós temos algumas ações em trâmite hoje. Chefia e gás, elas realmente elas são prejudicadas, elas não podem em conjunto. Há no novo projeto de lei, acho que eu não lembro agora se foi no substitutivo ou no projeto mesmo, eles trouxeram a possibilidade de pessoas que exerçam chefias vinculadas ao transporte de receber a gás. Só que as outras chefias, que aí foi a pergunta que o Alexandre me fez, porque ele é de uma chefia distinta. E as outras chefias vão ter o direito à escolha? Não vão, porque é uma tese que entrou no projeto de lei até por uma quantidade massiva de ação que nós propusemos, são ações que nós fizemos em caráter individual. Ela teve um cunhão de explicar o quê? Se a pessoa exerce uma chefia dentro da parte de técnico de segurança e transporte, por que ele não receberia gás? Não tem uma lógica em si específica. E, decorrente dessas ações, começou a jurisprudência a deferir esse direito de receber a gás com essa chefia. Daí veio a necessidade do Ministério Público regulamentar isso no projeto de lei. E, então, realmente, esse desvio de função não há possibilidade, você realmente fica quando ocorre a chefia. E também é um caso de desvio de função, né, que aí tem que estudar até onde ela é viável e é válida ao servidor. Está contemplada aí a resposta? A todos? Alguém gera alguma dúvida sobre esse assunto? Não? Então próximo passo. Esse daqui, do Flávio Pernambuco. Oi? Flávio.
Hoje você não tem uma regulamentação que possibilite a acumulação, mas cabe uma ação para regulamentar, para conseguir essa acumulação, porque você exerce a mesma finalidade. Entende? O risco em si eminente que dá o benefício da gás, você exerce, você está nele. Você está no mesmo quadro, você está na mesma situação, exercendo a mesma função. Então, isso é possível, hoje, através de ação judicial. Após o novo projeto, você vai ter esse direito já. Tá? Flávia, desculpa. A questão da Flávia, ela me trouxe, acho que agora eu vou entrar eu queria deixar os 13 para o final, vocês concordam? Que eu acho que os 13 vai ser o tema mais polêmico aí. Saúde dos servidores que não usam plano assistente. Sim. Esse tema aqui que você me trouxe, eu vou falar, pessoal, que é a possibilidade de ação de ajuizamento de ação para pagamento de auxílio saúde dos servidores que não usam o plano assiste. Isso é um tema que foi levantado para a gente no Rio de Janeiro. Eu estava conversando com o Marcos Danilo sobre isso. E é um tema um pouco delicado. Esse daqui eu vou preferir vou responder através de um parecer do escritório que vai ser divulgado no site. Os temas que eu acharem mais complexos aqui, realmente, eu vou pedir essa possibilidade de responder por parecer, porque o que está sendo gravado aqui vai ser divulgado e, principalmente, eu não posso trazer uma informação equivocada. Então, aqui eu vou trazer o que eu tenho certeza. Mas é um tema que, se pudesse constar em ata ou algo do tipo, que eu vou responder isso posteriormente, até para que a plenária possa me questionar depois. Tá? Se der tudo certo na próxima assembleia. Ou por e-mail. Valores 13, aqui é 13%. Laércio. Questão do plano assiste, contribuição do plano assiste, ação de prestação de contas. Laércio, isso daqui ficou deliberado na última GO. Tomei conhecimento deste tema no decorrer dessa GO. Eu acho que daí a importância de um advogado participar em tempo integral da GO, porque você toma ciência do que acontece aqui. Porque é tanta coisa, tanta demanda, tanta coisa que é gerada e criada, que muitas vezes chega para o escritório em parte, ou às vezes o escritório mesmo, você encaminha a ata para ele e fala, procura aí, verifica as ações, dentro disso, verifica os documentos cabíveis, e não há proatividade do escritório nesse ponto. Essa daqui é uma questão que, ao meu conhecimento, não existe essa ação ainda protocolizada. Questiona a diretoria, tem ciência, ainda não foi proposta. Como chegou a minha ciência agora? Coloco que sim, vamos levar à frente essa situação. Uma das pessoas também, uma das diretoras nacionais, me encaminhou uma documentação bem completa sobre o plano assiste, que daí vão decorrer algumas outras ações que nós já estamos analisando essa documentação. Então, assim, vou incluí-la nisso. E como já foi deliberado na GO anterior sobre esse tema, eu me coloco aqui e me comprometo com essa plenária, que vai ser uma matéria que eu vou dar prioridade, porque é algo que já está atrasado 1 ano. Então, não podemos atrasar mais isso. Então, isso daqui eu não vou nem entregar para a mesa, vai permanecer comigo, tá? Só para eu poder ter o acordo. Se quiser constar em ata também esse ponto, pode constar. Aqui deixa parado só, porque esse aí eu vou levar depois. O outro tema é uma informação relativa à tramitação da ação contra a famigerada portaria da 122, que altera atribuições de cargo no MPU. Essa tramitação ela vai estar nesse documento em si, que foi enviado aos diretores seccionais. Como não chegou ao conhecimento, vou verificar com a diretoria se tem a possibilidade de a gente disponibilizar isso no site. E aí lá vocês vão ter ciência de todas as ações, os últimos andamentos das ações, as decisões, se teve sentença procedente, improcedente, recurso, prospecto, quais são os objetivos do escritório. Nós colocamos ali também a perspectiva de êxito na nossa visão em si. Tá? Isso é um parecer pessoal. Como gerou uma grande retaliação quando eu falei que o abono eu não via como possível. É uma visão pessoal, não digo que eu não vou fazer a coisa se eu achar que não é viável. Muito pelo contrário, eu acho que o direito é para a gente questionar. Então, como o direito é para nós questionarmos, ali é só um prospecto também para a pessoa ter a realidade. Um exemplo é o OAB depois de 2006. É uma ação que a chance é remota. Mas por quê? Porque a jurisprudência nos traz isso hoje. Então, não é uma coisa que a gente faz mais um apanhado da jurisprudência, mas os 13 também era remoto.
Os 13 antes de nós iniciarmos com as demandas individuais, foi tido por um advogado, por um jurista de grande nome, foi tido como causa perdida. A causa perdida, os 13,23%. E hoje os 13,23% é a realidade de êxito do Ministério Público, até onde eu saiba. Então, também tudo é questionável, por isso que o direito, essa questão de não vamos ajuizar essa ação, não vamos fazer isso ou aquilo, para mim há um grande questionamento nisso, porque a jurisprudência ela é muito modular, principalmente no nosso direito, que hoje alguns, até juízes, consideram ele como um direito esquizofrênico, né? Porque você tem uma decisão no início do ano, no meio do ano você tem uma outra, e depois você já tem uma que altera a jurisprudência, que é paradigma de uma turma. Então, isso, a jurisprudência ela realmente altera. Então, nesse caso, nós vamos levar à frente, e aí eu te passo esse parecer, esse relatório, a gente vai disponibilizar no site também. Pode ser? Essa daí pode colocar na vala comum mesmo. Mas... Pois não. Perfeito. A gente teve um pequeno problema nessa questão aí. Alguns contratos de advogado permitem que o advogado permaneça com algumas ações. Ainda tá. Esse eu posso confirmar com quem que está, e principalmente digo isso das duas entidades, tanto o sindicato quanto a SMPF. Então, essa é a nossa gerência sobre o processo, ela fica limitada nesses pontos. E é uma das coisas que prejudicam muito o sindicato, gera uma morosidade e, infelizmente, é uma realidade. Só que aí tem alguns casos que a gente já está estudando para realmente retirar dos advogados quando há uma ingerência, há uma incapacidade para a gente puxar para o escritório. Então isso daí fica mais fácil, né? Que aí a gente está representando uma parte, e aí eu vou conversar com os presidentes para ver a possibilidade de nós assumirmos darmos um encaminhamento mais concreto à situação, que aí de 7, a Gempo também está no meio? Então, das 7, 4 a gente teria a gerência, se for possível, através da presidência. Perfeito. Tá, então, superado esse tema, o Isidro já contemplou a resposta aí, mas de uma maneira mais completa. Isso aí, se puder também, então acho que vale a pena separar para mim, Marcos. Você tem essa... Só colocar em... Essa daí, aí a gente já verifica isso. Segundo ponto, vamos lá. Superado esse tema... Deve tomar junto... Tá. Isso daqui do Márcio também. Explique que atitude filiado deve tomar ao sindicato relativa à diminuição da margem consignável. Isso daqui é um tema muito polêmico. Eu creio que todos aqui hoje eles têm um posicionamento de que a margem... Todos não, mas uma boa parte. Eu digo isso pela minha visão do Ministério Público e pelos contatos que eu tenho com os servidores, que esse hoje é um dos problemas que mais assombram o Ministério Público, na parte financeira. Por quê? É muito complicado a PGR pegar, quando ela reduz a margem consignável para 30% e simplesmente inibe o teu direito de negociação. Porque tem muita gente aqui que tem a margem consignável 45%, que mesmo se renegociar 120 meses de novo, você não consegue entrar na margem dos 30%. E a PGR não permite você renegociar. Você não consegue diminuir um débito que você tem com os bancos. A PGR, e desculpa, no ano passado, em 2014, nós tivemos uma baixa em questão de juros, 2013, se não me engano, que qualquer empréstimo que você renegociasse, você ia ter uma diminuição de parcela. A PGR retirou isso de vocês, retirou a possibilidade de negociação. Através desse ofício, nós vamos realmente solicitar, pelo menos, que seja maleável a negociação com os bancos, ou que a PGR intervenha nessa negociação. Porque o erro ali foi dos bancos em conjunto com a PGR. Não tem essa questão. Nós tivemos êxito em ações individuais do escritório, que nós questionamos o próprio banco e reduzimos a margem consignável para 30%. É uma coisa que ela tem uma solução, é uma coisa que vai voltar a respirar. É uma servidora que estava realmente sem dinheiro, não estava conseguindo pagar o aluguel. É o caminho que nós achamos naquele momento. Hoje, eu vejo que isso também prejudica, porque ela cria um vínculo eterno com aquele banco. Então, acho que a renegociação ela é necessária, mas sem trazer ônus aos servidores. O que é isso? Não prorrogar juros
Porque o que acontece? Se você prorroga juros, o servidor está tendo um ônus por um erro da administração. Então, acho que é um trabalho que tem que ser feito, sim. Chegou já a solicitação para o escritório, e isso nós vamos levar à frente. Mas daí é uma ação que vai ser coletiva mesmo, filiado, isso daí já está sendo estudado pelo escritório há um bom tempo. É uma bandeira que nós assumimos no ano passado, tanto que nós fizemos ações individuais, servidores já tiveram a margem reduzida para 30%, e agora nós queremos levar ela para a via coletiva. Só que aí nós procuramos hoje qual é o melhor caminho para a via coletiva para não prejudicar o servidor. Para não ser um tiro que vai sair pela culatra, né? A gente tem que realmente tomar um cuidado aí, bem cauteloso, e aí a partir disso o escritório já está verificando e nós vamos fazer algo coletivo referente a isso. Tá? Alguém tem alguma dúvida sobre esse tema, já que é um tema bem polêmico? Por favor. Não, isso daí é de imediato. Assim, dentro das urgências que nós temos, após já vai ser analisado também, porque é uma das coisas que o servidor tem urgência nisso. Não, o pedido administrativo pode ser feito sim, tanto que a redução foi feita a partir através de um pedido administrativo de uma servidora. Então, assim, isso pode ser feito, não tem problema. Claro. Concordo. Então, assim, creio que cabe, até um pedido administrativo ele é bem mais simples. Claro, e até mais célere, muito mais célere do que o judiciário. Justiça Federal hoje a gente sabe a morosidade dela, né? A gente vai entrar nesse tema da morosidade daqui a pouco. Então isso aí vamos levar à frente. Daqui a pouco não, agora. Pergunta da Gleides Mara. Bruno, por favor, esclareça sobre as ações da greve. Gleides Mara, achei. Então, ações da greve. Ações da greve eu já trouxe ela bem, eu trouxe ela a todos, não sei se todo mundo tem ciência. Nós temos duas ações propostas, uma seria para evitar o corte financeiro dos servidores e a outra dos 6 meses prorrogáveis por 6 meses, que ao nosso entendimento jamais poderia existir o prorrogáveis. E o que acontece? E a prorrogação desse prazo também além de 12 meses. Os 6 meses prorrogáveis por 6 meses, a gente já teve superado agora na via administrativa, o escritório em conjunto com o sindicato fez um ofício, a SMPF auxiliou nesse ponto, e um trabalho em conjunto que garantiu 6 meses prorrogáveis por 6 meses. Prorrogaram para 6 meses em âmbito geral. Isso, eu não digo que foi só um trabalho da SMPF, do sindicato, um trabalho cito aqui também, a SEMPT levou direto ao PGT, o ofício também trabalhou em conjunto, e aí vem um destaque de como vocês veem como é diferente quando todos trabalham juntos, né? O ofício foi protocolizado em uma semana, respondido em outra. Mas por quê? Todas as entidades trabalharam em conjunto. A unicidade, aquilo que a gente sempre conversa, que isso tem que ser representado dentro até do sindicato. Esse é um tema para o final, mas eu acho que já cabe um destaque aqui. Então, nesse ponto, a gente perdeu parcialmente o objeto em uma ação. A de 6 meses, prorrogável de 6 meses. Nós perdemos por inércia do escritório, não. A ação está desde dia 28 de julho para ser julgada a liminar. Desde 28 de julho para ser decidida. E desde esse dia, a gente vai, o escritório vai, nós vamos, despachamos, conversamos com o juiz. Excelência, é algo que já está chegando ao fim do direito. Setembro encerra. E aí, se tiver o corte financeiro, vai cair no ônus do senhor, suspende a necessidade de compensação e depois a gente define isso. O senhor julga numa via mais séria, veja. É uma matéria muito complexa, a gente está num momento muito delicado e daí vai. Dentro disso, o escritório vai fazer uma representação contra o juiz da 17ª Vara por morosidade excessiva e nós perdemos parcialmente o objeto por omissão dele. Então, isso já vai ser uma coisa que o escritório vai levar ao CNJ, porque, desculpa, ao meu ver, é incabível o judiciário fazer isso. E, principalmente, no momento que o judiciário vive uma realidade igual a que vocês viveram antes. Beira o absurdo. Mas, mesmo assim, o escritório, como dentro da via judicial não ocorreu essa análise, vamos levar ao CNJ. É um desgaste? Mas é necessário. Temos que entender que não é. Nós não podemos aceitar cada vez mais essa omissão dos juízes, omissão de procuradores, omissões de todos e continuarmos inertes.
Temos que fazer representações, sim, temos que correr atrás. E aí é onde entra essa situação que nós vamos levar ao CNJ, o sindicato já concordou com essa representação, e vamos levar ao CNJ essa representação decorrente da greve de vocês. Tá? E ambas as ações permanecem no mesmo sentido para análise de liminar. Espero que depois da representação, ele pelo menos, uma das coisas que o escritório propôs e até citou foi que ele no mínimo poderia indeferir para que a gente discutisse na segunda instância. Pelo menos. Pode falar. Mandado de segurança para que não ocorra... Tá, perfeito. Não, fica tranquilo, mas isso daí foi importante até para todos saberem que o escritório também não está permanecendo inerte quanto à greve anterior. Quanto à greve atual, ocorreu a prorrogação administrativa, eu creio que todos tiveram ciência dessa prorrogação. Essa prorrogação também se deu a um trabalho em conjunto de todas as entidades, porque a necessidade... Tá, obrigado. Por que a necessidade foi feito esse ofício, perdão? Esse ofício foi solicitando a prorrogação da compensação das horas da greve, que, desculpa, novamente, a Procuradoria ela entra numa contradição. Nós não temos uma regulamentação para compensação de horas de greve. Aí ele vira e fala, e compense de acordo com a portaria 707. A portaria 707 nos permite compensar até quantas horas? 2 horas por dia. 2 horas por dia são 44 horas por mês. E aí ele vira e fala assim, compensa uma greve de 2 meses em um único mês. É incabível, é contraditório até com a portaria que você solicita. E aí nós fizemos esse esclarecimento, foi reconhecido, e aí ele, se eu não me engano, alterou até novembro, né? O pessoal pode me confirmar, se não me engano, foi até novembro a decisão do Procurador-Geral para compensação dessa greve. Tá? E aí o mandado de segurança também já está para análise, foi apresentados os documentos que demonstram a realidade da possibilidade do Código Financeiro, que é essa questão de compensar em um único mês, beiro absurdo, e isso já foi apresentado no processo, vai para análise, e aí vai até uma crítica construtiva, que quando foi feito, isso aí foi divulgado, e o Ministério Público em si, quando foi feito pelo Sinasempo, não houve uma publicidade. Quando foi feito pela Sintrajuf, que foi feito o protocolo, foi dado uma publicidade depois de 4 meses de greve. Então, o que acontece? De repente, a categoria tem que reconhecer também os atos do sindicato como atos positivos. E aí é uma coisa que eu deixo aqui um toque para a categoria, participo dos grupos, não é uma crítica dura, direta, mas também reconhecer os atos quando a diretoria faz, quando o sindicato em si faz. O CNPJ foi ali, o Sinasempo foi e defendeu a categoria no momento e não foi dado a publicidade de algo. Então, de repente, dá essa publicidade como positiva. Tá? Segundo tema. Agora vamos lá. Superado. Então tá. Como ficaram as ações que eram do escritório anterior dos juros dos 11,98? Essas são ações que elas estão com o mesmo escritório, se não me engano, desde 2009. 2008 com o mesmo escritório. Aí entra naquele impasse que eu falei. 2008 eu não tenho ciência se o escritório de advocacia tinha êxito. Alguém consegue sabe me falar? Muita gente que recebeu e outras não, mas é porque aí entra numa morosidade da justiça. Novamente, a gente tem intenção de realmente das ações serem as mais céleres possíveis. Quem tiver com essas ações paradas há um bom tempo também passa para o escritório. Aí vamos ver se a representação do CNJ, se caso de despacho resolve, mas se for feito o despacho não resolver, CNJ, representação realmente por não ter um tempo, não está sendo um tempo hábil para julgamento. Né? Desde 2008, uma tese que ela já é batida, gera um absurdo. E juizado que deveria ser muito mais célere. Então, realmente vai puxar para o... Se não tiver com o nosso escritório, depois a gente solicita isso aí. Tá, vou entrar nos quintos aqui. Os quintos é um tema também que é um pouco polêmico. Ah, não, pera, antes eu vou fazer o do Alessandro. Que aí eu vou deixar os 13 e os quintos para o final.
O caso que o Alessandro me trouxe, Alessandro Sato, PR Londrina, e é uma pessoa que tem uma proatividade ímpar também diante aí da categoria. Queria parabenizar ele, mandou e-mail, me cobrou, me ligou. E o caso dele é um caso que eu acho que há em todo o país, porque pelo que você me passou, a resposta foi da PGT até, né? Da Procuradoria-Geral do Trabalho. A portaria regulamentando desvio de função de técnico administrativo. E analista também. O que seria esse desvio de função regulamentado? O analista e o próprio técnico administrativo, eles têm que fazer exercer a função do técnico de segurança e transporte. Só que isso você tira a vaga do técnico de segurança e transporte. Isso, ao meu ver, é um absurdo. Não é aqui falando que uma categoria é melhor que a outra, mas não é. Mas desvio de função é desvio de função. A partir do momento que a gente pega um técnico administrativo, retira do exercício da função dele e coloca para realmente fazer a segurança do membro, você está tirando a oportunidade de um técnico administrativo, um técnico de segurança e transporte. Aí você tem todo o ônus, vamos dizer assim, você tem o ônus da situação e você não ganha gás. Você tem um ônus, mas não tem um bônus. É uma coisa que é questionável, e isso vai ser analisado pelo escritório, chegou para a gente durante essa semana, vai ser analisado pelo escritório. A análise que você até me questionou por um e-mail, efetivamente o que seria feito pelo escritório. Efetivamente nós vamos analisar a portaria e tentar anulá-la. Porque você regulamentar isso, e ainda mais a Procuradoria-Geral do Trabalho, claro, você teve o direção. A gente participou dessa parte toda. A gente tem, dentro dessa parte de técnico, de segurança e transporte, a gente tem uma certa ciência sobre isso. Tanto isso, quanto eles não têm a possibilidade do porte de arma, não vão ter possibilidades, eles vão ter todo o ônus, mas a parte do bônus e todas as garantias, eles não têm. Então, de repente, isso aí é até questionável. Bateu, vai pedir para o cara compensar, mas espera aí. Fala aí. Aí que está. A questão de casos excepcionais, o que a gente está tratando até não é de casos excepcionais. Ali é a regra, né? No casos excepcionais, depende do que é o caso excepcional, porque de repente se vira uma coisa corriqueira, é questionável. Mas, por exemplo, nós tivemos um caso de greve que um técnico administrativo teve que dirigir. Era o coordenador até de uma, se não me engano, é de Cascavel. Ele teve que dirigir. Então, assim, isso é um caso excepcional. Aí é onde a gente tem que entrar no mérito. É por isso que eu estou falando, casos excepcionais, tem que ver se não está tendo um abuso da excepcionalidade também. Tudo é questionável. Aí é onde a gente tem que verificar. Que nem todo dia não é excepcional. Todo dia você precisa de mais alguém. Então já sai de aí você questiona até a validade em si. Né? Quer fazer uma contribuição? Por favor, gente. Não duvide do Ministério Público. Por isso que eu te falei.
Vai acontecer, isso já chegou à ciência. Mas é isso daí que está acontecendo. Só uma explicação, eu vou entrar no mérito político das. Claro. Não chama na lista dos concursos, fica parado na lista, o voto de concurso já está sabendo, porque eles têm que exigir concurso. Chega dessa palhaçada. Mas aí é onde eu te pergunto: o que é mais barato, um técnico CC2 ou um analista? Para o órgão. Técnico CC2. Mas você não tem dúvida. O que está cabendo? O que está acontecendo no Ministério Público é uma coisa que está acontecendo hoje em todos os ramos não vou dizer nem ramos, em toda iniciativa pública. Você está economizando, você está pegando o técnico lá, dando uma função para ele, algo do tipo, que sai muito mais barato que o analista, porque o analista ele ainda vai progredir, carreira, tudo mais, vai ter até o final da carreira, sai muito mais barato. Mas muito mais barato. Aí o que acontece? Você está tendo o quê? O que tem acontecido dentro do Ministério Público, que muitas pessoas até me trazem, você está tendo a extinção de cargos. E entre elas, o analista, daqui a pouco, você vai ter pouquíssimos analistas que vão coordenar, o resto vai ser comissionado e técnico com função comissão. Novamente eu digo, não é denegrindo A, B ou C, mas todo sistema ele precisa de uma conjuntura, ele precisa de todo o time completo. Não tem como. Mas aí não, isso aí é que nem você falou, quando regulamentar a gente questiona isso aí. Isso aí quando sair a gente vai, isso aí é uma coisa que nós vamos levar até o fim. Porque isso para mim é um dos maiores absurdos. Não, hoje é uma realidade de fato. Hoje é uma realidade de fato. Agora vai se tornar uma realidade por portaria. Com certeza. Mas aí o que acontece? A gente entra naquela questão, né? O prejudicado não vai atrás. Fábio. Uhum. Doutor Bruno, só me permite uma colocação a respeito desse desvio. O problema é o seguinte, companheiros, a nossa lei ela diz que 50% dos cargos comissionados têm que ser ocupados por servidores do quadro efetivo. Então a discussão que a gente tem que fazer, evidentemente, que a administração, quando chama um técnico, ela quer utilizar mão de obra barata, né? Mão de obra barata, não mão de obra muito bem qualificada, mas de forma barata. Não chama os analistas para compor o quadro necessário, como também não chamam quando dão o cargo comissionado para o extra-quadro. Agora, esses 50% do extra-quadro, do cargo comissionado, que tem que ser do quadro efetivo, a gente tem que discutir se ele é devido somente ao analista processual ou ao técnico com formação jurídica também. Isso é uma discussão que a gente tem que fazer. Porque os 50% desses cargos, eles têm que ser preenchidos por servidores do quadro efetivo. E há uma certa discricionariedade da administração para quem concedeu o cargo comissionado. O cargo comissionado, por sua essência natural, ele é de livre nomeação e exoneração. Então a gente tem que fazer essa discussão. Mas o clã alertou um problema muito sério. É a utilização de mão de obra barata. Evidentemente que o técnico ou qualquer outro servidor, ou qualquer outro servidor não, né? Pode ser um analista em arquitetura com formação jurídica também, que tem uma remuneração não recomposta desde 2006, se submeta a esse capricho da administração. Por quê? Porque é uma forma de ele aumentar pessoalmente, particularmente, a sua remuneração. Então a gente tem que
discutir seriamente se esses outros 50% de cargos comissionados serão devidos só para os analistas processuais ou para os técnicos também que têm a formação jurídica e preenchem o requisito para ocupá-los. É isso. Não, sem dúvida. Eu falei, 50% dos cargos comissionados tem que ser para servidores do quadro efetivo. Do quadro efetivo. Agora, a discussão é, vamos dá-los só para os analistas processuais ou vamos também... Não, eu estou deixando claro, Clã. Eu acho, gente, só um instante, acho que depois, gente. depois a gente entra na opinião. Demais, né? Acho que tem outras perguntas aí a Isso, serem respondidas. Isso aí, depois nas opiniões pessoais, a gente no final abre um espaço e a gente entra aí. Todo dia que eu falo tem um servidor que não é técnico de segurança e transporte que está dirigindo o veículo, ou é analista ou é técnico. Então eles fazem isso daí, quer dizer, todo mundo está ali de plantão para dirigir o veículo, todo servidor. Não, isso é um absurdo. Não. Agora falar que é eventual e por isso não deve, né? Acho que não cabe, não cabe. Isso aí é a tese que aí eles vão trazer na defesa deles. Cadê o Edemilson, cara? Tem uma questão de... Não, vamos fazer uma coisa aqui. A questão do Edemilson é porque ele me entregou... O Edemilson, ele me entregou um negócio que, se eu ler, eu acho que vai demorar um pouco mais do que ele falar. Então ele vai falar coisa de um minutinho aí, bem célere, só para ele poder explicar para vocês o que é a situação. Pode ser? Eu peço até perdão ao colega, é o seguinte, como eu já vi que da técnica eu vou me alongar e passar muito mais tempo, talvez eu creio que lendo eu consiga ser objetivo, apesar de que eu escrevi muito correndo, talvez a grafia não fique muito boa. Então, eu vou falar para os... Será que não seria melhor ler para os colegas, para não cometer o erro de... Não, peraí, eu vou explicar para o Fábio. É que de manhã, talvez ele não estava presente e ele não vivenciou a outra situação. Então agora, para não incorrer mais no erro, como eu disse que eu estava aprendendo, eu vou ter que botar em prática o que eu falei, né? Porque senão... Eu, Edmilson Vieira Costa, solicito aos nobres doutores Fábio e Bruno que esclareçam uma possibilidade de ação jurídica em face do Conselho Nacional do Ministério Público, tendo por mérito, via processo administrativo, a tramitar ante a corregedoria daquele egrégio órgão colegiado, tendo como requerimento a reclamação para a preservação da competência e da autoridade das decisões daquele conselho. Requerer-se-ia a execução e efetividade da resolução número 50 Não vou jogar mais no chão novamente, mas eu vou pedir aos senhores do fundo, por favor. Senhora presidente, por favor. Não vai. É questão de ordem. Porque quando eu falo ali, eu sou reprimido. Então, por favor, faça valer também a autoridade da senhora, assim como eu vou requerer ao conselho a efetividade das suas decisões. Sim, senhor. Gente, vamos respeitar. É muito bom ser colega criticado. leia. Eu sou várias vezes aqui, eu viro vidraça. Espera aí, Senhores, colega, se você pediu Perdão. para eu falar, então, por favor. Perdão. Olha, você vai começar a ler o seu documento de novo para que ele entenda. Quanto mais interferirem ele, mais tempo vai demorar. Então, vamos garantir a voz do colega, ok? O tema que vai ser debatido aqui é um tema que é de interesse de todos, que é o artigo 3710 da Constituição, inciso 10, que trata sobre o reajuste anual. Data base e recomposição inflacionária. Eu creio que esse daí é um dos maiores interesses de todos aqui presentes. Porque dentre os 13 é uma vez. Dentro vamos colocar os quintos, de novo, já passou. É uma coisa que a gente vai debater se vai sair ou não. É alguma coisa que ele está trazendo de efetiva importância. E aí eu vou trazer aos colegas, não onde eu errar, você intervém aí, tá? O que acontece? Nesse ponto, há uma decisão do CNMP de 2010 que determina que seja realmente empregada a database da Constituição.
como a Constituição determina. Só que lá, aí há até uma divergência, né, que eles colocam que o do membro tem que seguir, dos procuradores tem que seguir igual o da magistratura. É que, maliciosamente, o Conselho, sob o argumento de que estaria regulamentando a Constituição, divergiu da Constituição que diz que os índices, no caso, vamos considerar o MPU como um órgão ou poder, ok? A título comparativo. Divergindo literalmente do que diz a Constituição, que tem que haver os mesmos índices para remuneração e subsídio. Senhores, remuneração recebemos nós, subsídio recebem os membros, ou seja, servidores e membros, conforme a Constituição, têm que ter o mesmo índice. E isso por isso que me indignou aquela hora, quando eu fui falar, e os senhores não me deixaram falar. Então agora eu reitero, um minutinho. Os senhores não têm ideia do quanto isso vai refletir na nossa vida daqui para frente. E eu até digo, alguns dos senhores desconheciam isso e me causa estranheza, estão tratando e estão comerciando com a vida dos senhores e dos seus familiares e não estão se dando conta disso? Então, voltando, a Constituição diz que os índices têm que ser os mesmos, só que na hora que eles fizeram a Resolução 53/2010 do Conselho pelo colegiado, eles fizeram uma vírgula. No caso dos membros, será paritário pela isonomia a magistratura. A Constituição não diz isso. Se o constituinte originário quisesse, teria feito. Então, agora, um parênteses, porque há duas causas distintas. Uma na sede administrativa, apesar da independência das instâncias, e outra já na esfera judicial, no Supremo. Mas o mérito, em 99% da questão ali, é o mesmo. É a regulamentação de que nós, todos os servidores, federais, municipais, estaduais, tenhamos dissídio de database. Isso vai ser um paradigma na história desse país. Alguém pode escrever, vai ser um paradigma na história desse país. Então, em que pese o recurso extraordinário 565.089, barra São Paulo, em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal, e o qual recebeu caráter de repercussão geral, e está sob a relatoria do egrégio ministro Marco Aurélio, o qual encontra-se em votação e, no momento, apresenta 4 votos contra e 3 votos a favor de nossa categoria de servidores públicos. Então, o que eu faço aqui como fechamento? Por premissa, sabemos da independência das esferas e o que eu peço aos colegas que, se relevaria a oportunidade ou não, também pelo princípio da subsidiariedade ou não me ocorre o nome, eventualidade da subsidiariedade, o tempo eventual das distintas demandas e também ainda pelo princípio que você tem que tentar sempre a massa para proteção. Ou seja, tem 2 caráteres que aparentemente eram escolhidos, mas não. A questão do conselho, você vai ter uma decisão agora que vai ter que ser via corregedoria, dizendo sim ou não. E isso pode ter caráter dúplice, conforme o que os doutores determinarem segundo a melhor técnica, que eu não saberia agora. Por quê? Ela pode ter um caráter, com aquela decisão do conselho, ou melhor, a decisão já em sede de corregedoria, de caráter liminar, ou já tem um caráter de caráter liminar, ou em preliminar da matéria que eles vão dar adiante. Por quê? A repercussão disso é que, se desde 2002, eu não sei a data exata, mas como a gente sabe que o orçamento da União fecha sempre em 31 de agosto, em todos esses em todos esses anos passados, o excelentíssimo senhor PGR não mandou ao Congresso o devido pedido de orçamento. O Congresso é o único ente competente para glosá-lo, competência constitucional originária. Mas o que não pode haver é a omissão, e me perdoe se eu estou falando a palavra errada, seria uma espécie, vou repetir, me perdoe se está equivocado o termo, uma prevaricação daquele que deveria ter o dever de mandar o ofício. Colega, pode ir lá para trás, se a senhora não queira ouvir. Pode ir lá para trás. Então eu dou continuidade. Então, assim, esse outro procedimento administrativo, ele pode ser preliminar e auxiliar de uma futura responsabilização. E como nós dissemos de manhã, o doutor Bruno não estava, temos que agir assim como eles têm agido, já com todas as flechas possíveis. Agradeço.
Queria agradecer o colega, pedir para ele fazer uma explanação, porque nesse assunto, toda vez que ele explana, para mim, ele tem uma clareza ímpar, tá? E é um tema complexo, mas é um tema que o escritório notou também, e por isso que a gente começou esse debate até, essa conversa, e realmente, a questão aqui, a omissão e a prevaricação do próprio PGR em solicitar isso, acho que não é surpresa para ninguém, né? E até hoje é tido como a data base em si do servidor público, era tido como a possibilidade de quebrar o Estado. Se ele realmente tivesse o aumento em si, quebraria o Estado. Essa é a defesa, e isso é por isso que em nenhum plano, nenhum projeto de lei existe a data base. Como você regulamenta isso? CNMP tem competência para regulamentar isso? Não, porque ele não pode determinar que o ordenador crie despesas. Ele pode declarar aquele direito, como ele fez, e ainda distorcendo. Mas ele declarou um direito que para você já é garantido constitucionalmente. Agora vem, aonde deveria ter sido empregado isso que não foi, de início, para demonstrar mudança? Isso deveria ter ocorrido na própria parte orçamentária, quando foi encaminhado ao Ministério do Planejamento. O que não foi feito. Nós já tivemos acesso ao documento, não foi feito. Estamos vendo qual é a medida cabível agora judicial para que ocorra uma retificação desse orçamento, porque pelo menos a database eles poderiam incluir ali, não a database, mas pelo menos um reajuste anual para o ano que vem, né? Não tem aquela questão que o próprio Jucá falou, não, está no orçamento porque não tem projeto de lei, mas antigamente já não tinha projeto de lei porque não está no orçamento. Aí começa naquele jogo de empurra. Então, nós vamos verificar as medidas cabíveis, se é possível ou não isso. Lércio? 2 destaques rapidinhos. Esse assunto é tão complexo, porque no movimento sindical há um debate. O trabalhador privado seletista, a questão do dinheiro é do empresário. E enquanto não tem acordo de apodicídio. No caso do serviço público, é por orçamento. Então, tem toda uma discussão jurídica já extremamente complexa nesse ponto do dinheiro. Segundo ponto complicado também que tem isso dentro do movimento sindical é qual seria a data. Se é janeiro, se é maio, qual é que é a data? Porque tem diversas entidades sindicais que defendem janeiro, outras defendem maio. Cada dia é primeiro trabalhador, tem aquela questão simbólica. Então, é um assunto que eu acho que mereceria até para a diretoria nacional chamar depois um seminário, porque esse assunto é muito importante, muito complexo, que não dá para em 5 minutos... eu entendo até assim, a energia do companheiro Edmilson, mas não dá para a plenária acumular e entender um assunto tão complexo. Porque nós não somos trabalhadores privados, somos servidores públicos. Então é orçamento público. O dinheiro, né? Concordo plenamente. E dentro disso, já passei para o Fábio, vai ser um encaminhamento. Vai ser feito algum encaminhamento nesse sentido, até para conhecimento de todos os servidores do que é a database, como funciona, reajuste anual, o que diz a Constituição, e até o enfrentamento da decisão que foi deferida pelo CNMP. Tá? E peço aqui, presente aqui diante de todos, e até aí está sendo transmitido, vai ser posteriormente em rede nacional, peço teu auxílio nisso. Porque você é um cara que tem um conhecimento ímpar nesse ponto, trouxe para a gente de uma maneira extremamente fundamentada e sem nenhum papel ao lado você conseguiu escrever algo para mim que, porra, parabéns. Parabéns, estou aqui dando parabéns presente a todos e quero tua ajuda nisso. Dando encaminhamento, questão dos quintos. Dos quintos, eu vou fazer sempre são 2 perguntas principais aqui e elas não divergiram dessa vez. Situação dos quintos, do que o STF definiu negativamente. Os incorporados, podemos perder ou não? Segundo tema, passivo dos quintos, ainda vão ser pagos? Nestor, quer completar o teu papel? Quero sim. É que tomei conhecimento que o PGR entrou com embargo de declaração. Qual que é o efeito, né, dessa diligência promovida pelo PGR? Tá. O que acontece? O embargo de declaração do PGR, no caso dos quintos, ele teve uma intenção de modular os efeitos, porque já demorou muito para ser publicado, porque eles estavam modulando os efeitos. Só que aí ele queria uma clareza ímpar em um ponto especial. Vai atingir as decisões administrativas ou não? Lá no acórdão, a primeira vez que nós lemos,
o escritório entendeu que não atinge as decisões administrativas e as decisões transitadas em julgados. O embargo de declaração dele um pouco fica mais nesse sentido. E até pelo texto que ele redigiu, segue no mesmo entendimento. O que acontece? Os quintos aqui, eu vou fazer uma parte, claro. Não atingir as decisões administrativas significa que não vai atingir quem já teve. E aí é onde eu vou entrar? O quê? Não, tem um strike de um dinheiro a pagar. A gente tem esperança de receber? Esse aí é o maior impasse, eu acho, nosso. O que acontece, gente? Os quintos, incorporação. É uma matéria extremamente delicada ao momento que ele pega e o STF julga. Vamos supor, na pior das hipóteses, que ele venha e interfira no viés administrativo. Segurança. Cadê a segurança jurídica administrativa? Você não tem mais. Transitou em julgado, o negócio é de 2002, 2003. Temos o quê? 13 anos, 12 anos disso. Simplesmente agora o STF decidiu, vamos lá e retirar isso? Beirou absurdo. Então, ao ponto, vai entrar no enfrentamento de princípios que eu creio que o STF não vai fazer. Por isso que ocorreu o embargo de declaração do PGR. Nesse ponto, o embargo de declaração dele foi extremamente positivo, porque ele pede uma clareza até para poder se resguardar. Porque o que acontece? O parecer de Janot nesse assunto ele é contrário aos quintos. Ele realmente não entende pela incorporação dos quintos. E como é que a pessoa que emite o parecer contrário vai garantir que na casa dele continue sendo pago? É contraditória essa fala em si. Então ele pediu para que o STF se manifestasse, esclarecesse esse ponto. Minha visão quanto a isso: decisões administrativas, elas têm o mesmo trânsito julgado, ela tem efeito, e se o STF fizer isso, vamos assim, não tem porquê nós discutirmos mais nada administrativamente, porque tudo que foi discutido administrativamente até hoje pode ser questionado na justiça e chegar ao efeito que está tendo do STF, de uma decisão que o Ministério Público não está, ter o efeito a todos os servidores. É complicado. Dentro desse meu panorama, aí eu jogo um outro enfrentamento. Os quintos, eu vou trazer o caso de uma única pessoa que eu tenho ciência. É um servidor que hoje o vencimento bruto dele é de 15 mil. Tá? Tem 30% comprometido, ou seja, ele tem 5 mil comprometido hoje com empréstimos consignados. Dos 15 mil, os quintos dele representam 5 mil reais. Se a gente tira os quintos dessa pessoa, a gratificação, vamos voltar, o salário dele vai retroagir para 10 mil. 10 mil, 50% consignado. Os outros 5 mil, você ainda tem todas as deduções. Você já imaginou como é que vai ser a vida dessa pessoa? Então, o Ministério Público, ao momento que se o STF definir algo desse tipo, eu diria, juridicamente, já é algo extremamente questionável, que eu acho que ele não vai fazer esse enfrentamento e não vai à frente de quem já recebe hoje. Tem pessoas que recebem por liminar, essas pessoas sim vão ser realmente afetadas, mas pessoas que tiveram trânsito julgado ou foi deferido administrativamente, não há como questionar. Porque você entra numa esfera não só hoje jurídica, mas também social. Então, esse eu não entendo, não vejo como possível a retirada dos quintos para quem tem já hoje, para quem recebe hoje os quintos, ao meu ver, e todo o escritório, não vai ocorrer a retirada dos quintos, não vão perder. Aos passivos, sigo no mesmo entendimento. Se eles concederam administrativamente, isso não pode ser questionado no STF, retirar um direito que é seu, é um direito adquirido, já é seu. Isso eu vejo como não possível, mas apenas só vamos ter certeza dessa resposta após a análise do embargo de declaração do PGR, que aí vai ser mais um bom tempo para ele poder analisar. Tá? Quanto aos quintos, vocês se sentem contemplados? Tá, agora vem o último ponto, os 13,23%. Quem está dormindo, acorda aí, viu, gente? Que agora, pelo amor de Deus, aí depois o pessoal vai falar, tem que explicar lá na base, aí a base não entendeu. Agora está todo mundo aqui para entender e levar para a base. Agora nós vamos parar a transmissão, ok? Nós gostaríamos de pedir que pare as transmissões, porque tem coisas para discutir aqui que não é de interesse de toda a sociedade que queiram ter acesso, ok? Precisam aí de uns minutinhos.
Ok, gente, já podemos entrar no assunto dos 13. Vamos voltar então. Todo mundo tinha beber água, já foi. Ao banheiro, já foi. Ou mais 2 minutinhos aí. Tá. Gente, então, referente a... Só vou entrar no mais um mérito aqui, por favor, a todos. Vou entrar no mérito também do Alessandro. Acho que eu não entrei nessa questão que você me passou da ajuda de custo para remoção. Quando a pessoa participa do concurso em si, das vagas, isso daí é uma coisa que ele me passou. Então, esse é um tema que é de relevância, eu acho que é interessante nós passarmos a todos. Isso aí foi uma solicitação do Alessandro e também nos ajudou muito na parte de fundamentação. Concurso de remoção, tem ajuda de custos ou não? Há o entendimento da administração que não tem ajuda de custos, porque é uma remoção que você solicita. E você teria ajuda de custos se a administração solicitasse. Nesse ponto, foi feita uma tese em si, o Alessandro, novamente, que destaca um trabalho ímpar também nesse ponto, que quando a administração abre a possibilidade de remoção, ela tem interesse de ocupar aquela vaga. Então, o primeiro interesse em si demonstrado vai ser da administração e não da parte. Então, não seria uma requisição em si do servidor. Sim, ele está requisitando, mas a administração precisa de alguém para preencher aquela vaga. É uma tese que está no início, sendo explorada até, a gente já fez a ação dele, e isso aí, posteriormente, nós vamos divulgar, porque, de repente, é uma ação que tem viabilidade. Antônio? Então, aí já temos a nossa base. Então, está aí mais uma tese lançada. Isso aí, quem foi de... Então, já é uma coisa que vai ser levada, então, aí. Inclusive, juízes e membros estão conseguindo judicialmente com base no 8.112. Então, gente, está aí lançado. Quem tiver interesse nessa ação, nós vamos divulgar. Espera aí. Tem uma experiência em relação a isso aí. Pessoal, boa tarde, né? Ainda está ainda enfrentando aí o período da tarde. Quanto a essa questão da ajuda de custo para remoção, eu tenho uma experiência a respeito. Lá no Rio Grande do Norte, quando eu fui removido de Cuiabá para lá, eu solicitei judicialmente o pagamento da ajuda de custo com base nessa tese que você citou aí, que era uma tese justamente defendida por um procurador federal, que eu encontrei um paradigma na Turma Nacional de Uniformização. Esse paradigma, infelizmente, foi derrubado no STJ. Ainda ganhei a decisão porque a turma, o juizado lá acolheu minha tese inicialmente e mandou pagar e a AGU dormiu no ponto e não foi para recurso. Quanto à Turma Nacional de Uniformização, no STJ, estava em discussão o caso do procurador federal. Lá, por meio de vários agravos interpretados pela União, o relator do caso jogou para a turma e resolveram modificar o entendimento. Quando eles tinham decidido que era válido para todos os servidores, inclusive os membros e servidores, no caso da ajuda de custo, o pagamento por ela, mas aí definiram que não era o caso para pagar para servidores, assim como eles costumam fazer isso. Aí, incrivelmente, acho que no final de 2014, modificaram um artigo da Lei 8.112
para acabar de vez com a ideia de que pudéssemos entrar com ação pedindo ajuda de custo. É só para deixar esse ponto claro aí, porque muitos colegas lá perderam a ação depois disso. Ficou suspensa a ação de muitos deles, por conta do paradigma que estava ainda, no caso, sendo julgado pelo STJ, né? Incidente de uniformidade, e aí a tese foi derrubada. Só para deixar esse ponto aí esclarecido. Então a tese tirada aí, viu? Quem tinha interesse. Mas, meus Cantoni, isso aí aconteceu quando? Esse teu aí? Dos procuradores? Dos portarias? Pouco tempo eles passaram. A PGR passou a pagar auxílio de remoção para os procuradores. E pagou retroativo. A portaria retroativa até 5 anos. Tá. Das últimas remoções. Então, o procurador, quando é removido, ele tem direito a 3 salários na remoção, 3 salários dele, até 3 salários, um por cada filho, e ele pode pedir nos últimos 5 anos as remoções que ele fez. A cada remoção que ele faz por ano, porque eles não têm prazo para remoção, ele pode remover 2, 3 vezes no ano, mas uma remoção por ano ele pode pedir auxílio. E eles embasaram a portaria nessa tese. Entendi. Me tira uma dúvida. Só que o colega esclareceu que foi o STJ... Mas, então, o STJ ele definiu essa parte. Membros teriam direito, servidores não. Seria... Tanto aos membros... A antiga tese do STJ é que era devido tanto aos membros quanto aos servidores, indistintamente, dependendo do cargo. Daí, essa tese era conflitante com a outra que existia lá na casa. A Turma Nacional adotou a tese, essa primeira, em favorável a gente, que foi levada à frente. A AGU questionou isso por meio de agravos, sucessivos agravos, e a turma do STJ, para unificar e pacificar o entendimento, resolveu derrubar essa tese aí, passando a colher, ou seja, na verdade, negando o direito aos servidores, né? Permanecendo claro deles. Porque o deles é outro fundamento, apesar de ter assento fundamental na Lei 8.112, eles também argumentam que são inamovíveis e, por isso, só seriam removidos por interesse próprio da administração, nunca por interesse próprio deles. Então, assim, eles teriam direito a ajuda de custo de qualquer hipótese. Entendi. Tá, mas mesmo assim, não tá. Tá. Mas também, eu gostaria de dizer também, o colega trouxe caiu mesmo a turma, o paradigma lá na TTN1, no STJ, mas também há uma discussão jurídica de que, mesmo a remoção a pedido, num concurso de remoção aberto pela administração, é no interesse da administração, porque a administração não remove ninguém se não tiver interesse ela. Eu não estou me removendo porque eu quero. Simplesmente, a administração detectou que há necessidade de servidor em determinado local e para privilegiar, para dar uma prerrogativa a quem já está na casa, abre-se concurso de remoção. Eu estou me removendo a critério da administração também. Não é isso. Então, tem como insistir na causa. Pode ser que ganhe? Pode ser que não? Também. Essa matéria ela foi levada, ainda não foi levada ao CNMP, né? Não. Hã? Não? É porque essa parte do STJ... Não, eu sei. Não, então a gente vai verificar. O escritório vai verificar quanto a esse assunto. Dependendo, se a gente verificar a viabilidade, vamos pelo CNMP também. Então, como nós já temos paradigma do membro, vamos levar dessa maneira aí também. CNMP aí diverge também, né? Nós temos o exemplo dos 13 aí que divergiram. Então, por que não levar? De repente é uma viabilidade. Aí o Fábio já anotou ali também, isso aí nós vamos trabalhar. Gente, agora vamos entrar nos 13 mesmo. Eu creio que todos os pontos já foram destacados. Do auxílio moradia. Tá, do auxílio moradia, eu não localizei aqui. Do auxílio moradia, então, não, só para passar, então, do auxílio moradia a gente vai emitir um parecer. Qual é a sua PRE? PRSP. É Rio de Janeiro. Tem aí? É Rio de Janeiro, não é? Tá ali. O escritório vai emitir um parecer ali sobre o assunto e vai ser divulgado. Já está aí, né?
Tá. Questão dos 13, o pessoal me trouxe algumas perguntas, e aí se vocês quiserem mais alguma coisa, vocês vão já me passam. Dados de transjulgado da decisão judicial, ajuizamento da execução, qual será o critério para abrangência dos filiados beneficiados, qual o posicionamento do TRF1 quanto à necessidade de comprovação da filiação, e os outros dois são substitutivos. Tem mais algum assunto, alguma pergunta desse tema, assim, que vocês acham imprescindível para explanar? Que dos 13 eu vou fazer uma explanação geral, tá? Entendi. Não, já está aqui também. É porque eu vou primeiro tratar dessa ação e depois eu entro no substitutivo. Gente, então, a questão dos 13,23%, o dia 28 de julho foi um dia que foi até um marco interessante para o Ministério Público, que tivemos o êxito tanto na ação judicial, rescisória, quanto na decisão administrativa. Um pedido de providências feito pelo sindicato com as associações e também a rescisória do sindicato judicial. Questão de determinação de incorporação pela via judicial. Vou esclarecer primeiro o judicial, depois eu entro no mérito do administrativo. Judicial transitou em julgado? Não transitou em julgado. Por que não transitou em julgado? O Ministério Público Federal, no dia 19 de agosto, opôs embargos de declaração no acórdão proferido. O que é embargo de declaração? Que foi o pessoal até falou, Bruno, não é todo mundo que vai entender. É quando nós temos omissão, obscuridade ou contradição no acórdão em si. Quando o advogado em si utiliza o embargo de declaração, quando ele quer fazer uma peça preparatória para um recurso para o STF. O que nos impressionou? A AGU e o MPF foram intimados na mesma data. A intimação ocorreu no dia 7 de agosto, o prazo inicial foi dia 9 de agosto, o prazo fatal seria no dia 20 de agosto. Ocorreu o embargo de declaração do Ministério Público com 5 páginas, e o embargo de declaração, que ele até, quando você lê, você não entende muito bem ele. Que ele questiona a competência, que a competência deveria ser do STF para julgar aquele caso, ele traz de uma maneira bem confusa, e ao final ele traz um parágrafo que explica todo o embargo de declaração. O Ministério Público Federal traz no último parágrafo, não vou conseguir trazer realmente como está, mas o objetivo. Eles falam que ocorreu uma omissão no momento deles fundamentarem a inconstitucionalidade dos 13,23%, do artigo 1º da Lei 10.698. E aí entra naquela tese que eu já passei para os seccionais, hoje eu exponho a vocês. O objetivo do Ministério Público é um recurso extraordinário desses embargos. Eu falei para vocês que analisar para poder passar realmente o que é. Então, o embargo de declaração está para análise ainda, está concluso para julgamento. Oi? Para pré-questionar a matéria. É porque ele vai pré-questionar a matéria constitucional. Ele quer que deixe específico a inconstitucionalidade para que ele possa levar ao STF. Por que o STF? O STJ já tem direcionado, o STF já se posicionou uma vez. O STF ele se posicionou falando que não era, e isso é uma das coisas que a gente traz da esquizofrenia, já se posicionou falando que não era uma matéria de inconstitucionalidade. E aí, logo em seguida, tiveram algumas decisões de turmas isoladas que define que realmente os 13, na realidade da ministra Carmen Lúcia, que os 13 não eram possíveis, né? A tese não era inconstitucional, o artigo 1º. Então, a única coisa que o STF, que o Ministério Público Federal está solicitando a partir desses embargos é o esclarecimento quanto à inconstitucionalidade.
A partir disso, provavelmente teremos um recurso extraordinário. Tá? Momento processual, desde o dia 19 de agosto, está concluso para decisão. Está postulando como Ministério Público Federal. Ele entrou como interessado. Aí, porque nesse caso a competência do recurso em si seria da AGU, mas como, vamos dizer assim, influencia diretamente no Ministério Público, é uma coisa que eu trago para vocês. Todas as ações que o escritório propôs, o nosso escritório, todas as ações, o Ministério Público fez carga e se manifestou. Todas. Direto. Do nosso escritório. Isso vocês podem, até quando nós divulgarmos a decisão, a da greve foi para a AGU, da AGU foi para o Ministério Público se manifestou e aí voltou para a vara. E aí... Então, assim... Pode falar. Então assim, nessa situação, a parte do Ministério Público causou um certo receio no escritório dele tá fazendo isso, aí o que entra, o que percebe, sindicato chegou a um ponto e começou a incomodar com as ações. Então agora até o Ministério Público está vindo se manifestar diretamente. Em ações, greve principalmente. Ainda não, porque o juiz ainda não deferiu, a gente vai apresentar ainda. Nesse ponto, houve a manifestação dele, está concluso para o juiz se manifestar referente a isso. Então, assim, é um questionamento que a gente traz, é algo que a AGU era o penúltimo dia de prazo e o Ministério Público se manifestou, provavelmente com algum receio de perder o prazo de embargos e aí poder prejudicar o RE ou o RESP da AGU, no sentido que fosse. Mas isso aí também já o escritório já está levando em consideração, vamos levar à frente todas as teses, queremos a decisão primeiro de como o TRF vai decidir sobre isso e nos manifestaremos no processo. Perdão, alguém? Tá. Segundo tema, a quem gera efeitos a decisão do TRF? Colocar na melhor das hipóteses, o Ministério Público não vai poder mais se manifestar no processo, embargos dele perdeu, abre prazo de novo para a AGU, só que aí já vai ter evidência, mas vamos colocar a melhor das hipóteses, não tem recurso, o embargo de declaração deles realmente não vai ser levado ao STF, nosso processo encerrou, transitou em julgado ali no TRF Primeira Região. Quem tem direito aos 13,23%? Toda a categoria. O sindicato representa toda a categoria, então toda a categoria vai ter incorporados 13,23%. A incorporação, o retroativo, que é o maior questionamento. O retroativo, na ação, não estou falando do direito em si, estou falando na ação, o nosso escritório, como representante do sindicato, solicitará autorizações e procurações a todos os filiados e, a partir disso, nós apresentaremos a lista de filiados com as autorizações, procurações, e aí sim entraremos em cumprimento de sentença para os filiados. Bruno, quem tem, aonde tem... Eu estou passando o nosso trâmite, como vai ser. Hoje representamos os filiados, mas a ação é da categoria. O sindicato representa uma categoria. Então, quando a pessoa sempre perguntar como é que vai ser, quem tem direito, como que é, simplesmente vão falar, direito é da categoria, foi declarado para a categoria, é um ganho do sindicato para a categoria. Na ação, quem vai ter direito à execução? Nesta ação, pelo nosso escritório, apenas os filiados. O TRF Primeira Região tem entendimento de comprovar os filiados? Não. Sindicato não, associação sim. Tá? Caso, como posso destacar aqui, o da Ana Justra, que ganhou os 13,23%, determinaram o pagamento a todos e depois diminuiu, eles não, se eu não me engano, foi uma boa parte até, né? Que acontece? Quando declararam o direito da Ana Justra, que é a Associação Nacional do... Não, Associação... Ana Justra DF, né? É nacional? E aí virou aquela filiação em massa, né? Todo mundo entrou. Aí, quando todo mundo entrou, ele apresentou a daquela. O juiz pediu a anterior e falou que iria pagar apenas para a anterior. Então, assim, isso em casos de associação. Dentro do sindicato, nós apresentaremos uma lista para demonstrar quem nós vamos representar, quem passar a procuração e autorização. Então, até quando a pessoa pode se filiar? Para o cumprimento, até realmente quando transitar em julgado. Dali para frente, aí ele já tem que encaminhar. Quando vai acontecer o trânsito de julgado? Só Deus sabe. Gustavo perguntou se teria possibilidade de cumprimento provisório. Não existe.
É uma tese que foi levantada por outro escritório no TRF, mas não é cabível, só com trânsito julgado nesse caso, e aí, principalmente pelo impacto, né? Deixa eu ver. Peraí, deixa eu só. Para mim não ficou muito claro. Você falou que o direito ele vai ser reconhecido para toda a categoria. Só que a execução do direito ou dos retroativos? Dos retroativos. Ah, entendi. O direito, trânsito em julgado, vai ter incorporado para todos. Incorporados 13,3% a todos. Os retroativos só para aqueles que forem Os retroativos filiados. na ação, no cumprimento feito pelo nosso escritório apenas para os filiados. Tá? Mais alguma pergunta sobre os 13 judicial? Qual deve ser o trâmite para quem não é filiado, daí, quem não se filiar? Quem não se filiar vai procurar um advogado particular. Tá, eu vou dar um destaque aqui. Ela é uma ação, Cantônio, vou responder aí ao final desse destaque, tá? Muitos perguntam quanto que o escritório terá nessa parte. O sindicato ele não tem a política de êxito de advogado nas ações para a categoria. Isso é uma das coisas que eles conversaram com a gente, já vinha de outro, veio do RUD já, do RUD foi para o Ibanez, do Ibanez veio para o nosso escritório, seguiu a mesma política. E então até falaram, né, ação dos 13 agora tão rico, aí que nem até o falou para mim, vou te deixar rico. Falei, não, rico não vai, né? Pode ser de conhecimento. Falam que a maior riqueza do homem, mas brincadeiras à parte. Então, assim, primeira coisa, você não tem o ônus. Quando você não tem que contratar um advogado de fora, você não vai ter o ônus do advogado em si. E aí, Cantônio, entra numa posição, o que a pessoa tem que fazer quando ela não for filiada? Ela vai pegar a certidão de trânsito julgado, vai pegar o acórdão, vai demonstrar que é da categoria, vai pegar um advogado e esse advogado vai dar o prosseguimento que ele achar devido. Qual o prosseguimento que o advogado vai adotar? O advogado de cada da situação que tiver, a pessoa vai contratar. Quer pegar um amigo para fazer a ação dele? Vai pegar um amigo para fazer a ação dele com chance de perder. Não sei, tem advogado hoje em dia, porque o juiz ele tem que definir o que tiver na ação. Se o pedido do cara estiver errado, então assim, ele vai seguir o procedimento que ele deve seguir. O escritório, que ele achar por bem seguir, o escritório em si tem o nosso entendimento, e uma das coisas é não abrir também o caminho das pedras, né? Eu acho que como advogado do sindicato, o sindicato tem um dispendo para a gente. Então, quando tiver um advogado, quem não quiser seguir pela filiação, quem quiser seguir com o escritório próprio, aí o escritório dá seguimento da maneira que achar devida. Infelizmente, pelo sindicato, não, né? Mas se na ação tiver, se o juiz determinar, quem paga é a União, não são vocês. Não. É porque o que acontece? Quando você tem honorários de êxito, não tem aquele honorários contratuais, você fecha com o advogado e fala, pô, dessa ação eu te dou 10%. Então, isso não tem. Entendeu? O que pode ser a administração, o próprio juiz definir sentença, que aí ele vai definir os honorários de sucumbência, que quem vai pagar é a União ao escritório. Entendeu? Não, mas nunca. Muito pelo contrário. Se quiser reconhecer o serviço do advogado, né, gente? Advogado, porra, capacitado. E aí, assim, parte judicial, mais alguma pergunta? Eu peço ao doutor Fábio um esclarecimento no teor ali do que o Gustavo falou e que o Laércio também alertou. Na questão do justo postulante. Só um minutinho. Pedi ao doutor Fábio e Bruno e Fábio. Um esclarecimento em termos processuais que me parece, não que ficou nebuloso, me parece que tem uma questão processual aí totalmente para cindir essa questão ali. Voltando, se o CPC mudou de ontem para hoje, eu não vi essa publicação no Diário Oficial. Mas eu quero dizer o seguinte, vou estabelecer um princípio e um modelo para que todos compreendam. Quando a pessoa se torna magistrado, é recolhida a OAB.
Quando a pessoa é delegado, recolhida a OAB, procurador também. Porque você não pode atuar em dois polos distintos, correto? Ainda que seja parte adversa ou não, mas não pode atuar em dois polos distintos. Isso é um princípio. E aí você usa analogia no processo civil interno nessa questão. Como ele falou, na minha concepção, aí eu peço a orientação. Como pode uma parte, no caso o MP, se interpor tanto na condição de parte interessada ou como custos legis, e eu entendo que uma é prejudicial à outra, aí eu vejo um vício de ilegalidade processual, eu não saberia agora realmente qual o mecanismo para sanar isso. E, como você mesmo citou, eles fizeram isso correndo porque viram que a AGU, ao meu ver, não fez. Então é o seguinte, incidental, uma medida cautelar que declare que aquele ato, em qual condição que foi vida, porque ela é prejudicial, ela não pode ser cumulativa. Insanável, exatamente. Por quê? Aquele momento precluiu. Precluído aquele momento, resumindo, acabou-se qualquer chance de subir especial e extraordinário. Então, o momento é você, uma cautelar, que eu ainda não entendo, que essa complexidade eu não tinha visto ainda em direito processual constitucional. E aí acaba toda a chance deles. Porque aí, não existe ninguém que atue dos dois lados. Nesse ponto, apesar de que tive a minha OAB expedida em junho de 2003, a minha OAB foi recolhida pelo legítimo do senhor Dr. PGR. Então, sob a alegação desse paradigma, desse paralelo, advogado não pode ser magistrado, advogado não pode ser delegado, nem procurador federal e nem procurador da República. Então, senhores, ainda assim, o CPC... E voltando ao que, como eu disse de manhã, e como disse o próprio procurador, pau que dá em Chico, dá em Francisco, ninguém está acima da lei. Como será que o Ministério Público vai inovar no CPC sem a publicação no Diário Oficial? Concordo. E é por isso que eu parabenizo você pelas explanações sempre. Isso aí, que eu te falei, vou analisar uma matéria muito complexa, é uma coisa que a gente vai ter que verificar. A galera da foto, tá lindo. Tão lindos. Tá, então, levanta, gente, vamos focar aqui. O que acontece? Nesse ponto, é uma matéria bem complexa, e aí a gente vai se manifestar direto no processo e vai divulgar a categoria, qual foi a atitude desenvolvida pelo escritório. Nesse ponto... Não, a gente está esclarecendo tudo. Aqui todo mundo tem que ter o direito de esclarecimento. Sim, mas houve um tempo para pergunta. A gente precisa votar o plano de lutas, querido. Fechar aqui então. Viu? A PGR, vamos lá, o segundo ponto, questão judicial, tá certa? Tá? A via administrativa agora. A via administrativa, nos perguntaram quando seria feita a incorporação e o pagamento do retroativo. A via administrativa, e perguntaram se o escritório faria alguma manifestação referente para cumprimento da decisão do CNMP. Primeiro, se a gente faz qualquer manifestação judicial, nossa manifestação vai solicitar através de um ato administrativo que não pode gerar custos, obrigar, novamente cito, o CNMP não tem competência para trazer uma decisão que determine despesas, que ordene, que determine que o ordenador crie despesas de imediato com a dotação orçamentária que ele tem que gerar uma previsão orçamentária. Isso foi uma coisa que eles mudaram em 2010. Então, assim, dentro disso, medida judicial o escritório vai adotar referente aos 13, eu creio que não seria viável, seria algo que poderia gerar até uma nulidade na nossa ação. E daria destaque da decisão do CNMP à AGU, que até o presente momento não foi questionada no Supremo Tribunal Federal. Que aí vai ter o prazo do mandato de segurança comum e depois ela só pode ser questionada através de ação ordinária na Justiça Federal. Então, CNMP, a medida que poderia ser cabível é uma que determina que em 30 dias, quando uma decisão não tem prazo para ser cumprida, a pessoa em si, a Procuradoria-Geral nesse caso, o Ministério Público, teria que cumprir em 30 dias. Ok, mas aí a gente cai naquele impasse. Você não pode criar despesas.
podendo ser questionada até a nulidade disso. Então, o escritório entendeu por bem fazer negociação, ofício, em conjunto com o sindicato, já foi feito isso, foi solicitado pelo Lauro na dotação orçamentária para incorporação dos 13. Tá? Não foi solicitado para o retroativo. Tá? Isso eu já quero deixar claro. Na dotação orçamentária do Ministério Público, o retroativo de vocês não foi nem solicitado para ser negado. Então, é uma coisa que trouxe um destaque para a gente. Nós estamos fazendo um mandado de segurança para que não seja alterado, que a Dilma em si, o Executivo, não altere o orçamento encaminhado pelo Ministério Público. Mas, novamente, não colocaram nenhuma questão de reajuste anual dentro do plano em si, do orçamento, e nem o retroativo dos 13,23%. E aí nós vamos solicitar esclarecimentos para o Ministério Público, posteriormente ajuizar as ações cabíveis, e aí sim caberia algo no CNMP, porque a partir dessa decisão, qual que é a obrigação em si que o Ministério Público teria? Pelo menos encaminhar a dotação orçamentária, solicitando o retroativo. Mas nem isso teve capacidade. Então aí sim nós vamos solicitar que o CNMP adote alguma medida referente a isso. Corregedoria, como vai ser, estamos já em análise. Porque nós tivemos ciência disso nessa semana. Então, é algo que nos espantou negativamente. Tá? E aí queria trazer a todos isso, porque, ao meu ver, é algo que beira o absurdo. Creio que administrativamente, uma explanação geral seja isso. Fala em retroativo, ela determina o quinquênio, 5 anos. Garantida a prescrição quinquenal. Então, assim, a tabela que ele utiliza é de fevereiro de 2002. E aí, dezembro de 2002, perdão, da época. E aí nós vamos solicitar pós o pagamento, para não questionar, a de fevereiro de 2005. Isso já está sendo negociado com o próprio secretário-geral, Bleu, não secretário-geral do Ministério Público, CNMP, para poder modular esses efeitos, porque todos vão pagar da mesma maneira. Eu acho que de um prospecto geral do administrativo é isso. E o final, para já fechar minha fala, substitutivo. Tem depois uma pergunta para o senhor. Pode trazer. E eu quero colocar a plenária. Temos 13 colegas no MPM que estão trabalhando e eles dizem: somos aqui os sobreviventes da greve do MPM cumprindo jornada de trabalho sábados, domingos e feriados. Ana, por favor, pergunte ao advogado se existe alguma chance das horas serem abonadas dessa última greve. Estão lá trabalhando e estão dizendo que estão assistindo, estão entendendo o corte das imagens do que está acontecendo aqui, mas precisam dessa resposta, que estão lá trabalhando hoje. Então, palmas aos guerreiros, né? São os guerreiros do MPM, que agora são os sobreviventes da greve. O abono em si da greve é uma coisa que eu trouxe da última greve com um destaque. O que acontece? O abono da greve, ele, pela jurisprudência, ele não é entendido como possível, né? O que é entendido como possível é não ocorrer o corte financeiro decorrente da greve. O que é o abono? A não necessidade de compensação das horas. Só que é um entendimento aí do próprio Supremo Tribunal Federal dessa questão do abono. É uma matéria que ela é muito complexa. Isso que eu estou passando é o parecer do nosso escritório. Tá? Há um mandado de segurança preventivo, ainda há unidades em greve. Temos uma unidade em greve que está representada aqui por alguém, não temos? Rio Grande do Sul, né? Em Belém. Então, nós temos algumas unidades que estão em greve ainda, finalizando realmente a greve. Agora é um mandado de segurança preventivo ainda. Finalizando a greve, caberá a ação em si para solicitar e aí todas as medidas cabíveis. Tá? Microfone. Então, passa aí bem pra cá. É porque nos deram só 30 dias para pagar as 100 e tantas horas. Mas foi prorrogado. Pois é, diz que foi prorrogado para 60. Lá foi 60, já foi para 90? Pois é, trabalhar de madrugada. A questão em relação ao pagamento de horas da greve, que a gente inclusive tem conversado com outros companheiros de outras categorias,
é que os companheiros discutem com a gente, dizem, olha, a gente nunca, assim, é difícil um órgão público exigir um pagamento de hora de greve, hora a hora. O que os órgãos públicos fazem, na sua maioria, é o pagamento de horas da greve por tarefa. Cumprida a tarefa, colocado o trabalho em dia, por exemplo, o INSS ele ficou agora mais de 120 dias em greve aí. Então, eles vão trabalhar em regime de plantão para colocar o serviço acumulado em dias, para atender a população. Mas, cumprida a tarefa, normalizado, ponto, acabou, não tem essa compensação de hora a hora. E isso aí é um absurdo, né? A hora a hora ela penaliza o servidor. E a nossa maior tese é essa, porque você tem uma penalização à greve. E aí foi uma das coisas que o Laércio perguntou, por que foi feita a representação na OIT. Um dos temas é esse. Hoje, a representação na OIT, ela é o ato máximo, ela é a maior represália. Aí até o Laércio, a gente teve uma conversa quanto a isso, porque chegar até hoje o maior ato, se a gente ainda está discutindo judicialmente, mas tamanhas represálias que temos sofrido, omissão do judiciário, negativa de negociação, entre outros, a OIT, nesse ponto, ela pode servir até como um ato político. Foi um ato político levantar a representação do Procurador-Geral da República e esperamos que surta o efeito necessário. É criar um fato, sim, porque é uma situação, a hora, para mim, é uma coisa absurda. O cara está devendo 240 horas e ele tem que compensar da maneira que foi anteriormente feito. Desculpa, aquilo ali foi os caras coagiram. Você tem 6 meses, podendo ser prorrogado ou não, ao meu critério, por mais 6 meses, você tem que compensar 240 horas. Por quê? Trabalho, posso colocar o trabalho em dia. Quantas pessoas aqui não ficaram à toa? Eu falo porque a realidade, todo mundo, a maioria das pessoas conseguiu colocar o trabalho em dia, e mesmo quem trabalha muito, conseguiu colocar o trabalho em dia e continuou trabalhando muito. Mas teve pessoa que ficou 2, 3 horas sentado, que ficava assistindo lá, teve que comprar celular com televisão para poder assistir televisão no trabalho. Aí você tem o risco até de responder um PAD. Então, assim... Pessoal... Hã? Não, mas então, eu estou falando assim... Então, aí a gente vai entrar numa situação que são represálias. Sim, vejo a hora como represália. A diretoria do sindicato foi conversar até com o MPDFT e o MPDFT esclareceu. Isso foi uma coisa definida pelo Conselho de Assessoramento Superior, que a compensação seria hora a hora, e, em tese, ele deixou um pouco claro que foi empurrado isso. Pessoal, eu entendo aí que há realmente uma represália que é inaceitável. Eu não sei se juridicamente temos como brigar quanto a isso, mas eu entendo que isso aqui tem que ir para o plano de lutas. Por quê? O TRF, agora que acabou uma greve, só acabou porque no acordo firmou compensação por trabalho. Nós não podemos terminar a greve aceitando esse tipo de acordo. Esse é o problema. Como que a gente sai da greve aceitando pagar hora a hora? Nós temos que ficar em greve e lutar até... Esse é o primeiro ponto da pauta de qualquer greve. Não pagar a hora, pagar por trabalho. Então isso aí tem que ir para o plano de luta para que determinemos o caminho do sindicato. Que o sindicato não pode tomar outra atitude diferente das que a gente quer. E tem a via judicial? Deve ter. Mas antes da via judicial, nós tínhamos que ter resolvido isso na greve. Gente, para não me alongar muito, já me alonguei até demais... só para fechar, a questão dos 13,23% referente ao substitutivo, o que acontece? Ele não... É uma interpretação, ficou um artigo muito mal redigido, mas não atinge o retroativo, tá? O retroativo é direito adquirido e tudo mais. Nós temos uma tese em si toda voltada para isso, para que não atinja o retroativo, e se permanecer como VPNI em apartados 13,23%, nós vamos questionar também judicialmente isso, tá? A constitucionalidade dele. No âmbito geral, creio que é isso, dentro de uma explanação das dúvidas do pessoal, estendi em alguns temas, e espero ter esclarecido a todos aí. Agradeço, e até a Assembleia que vem. Gente, agora nós vamos... Eu gostaria de saber da equipe aí de apoio
se o lanche já está liberado, porque aí vamos para o lanche, 10 minutos, voltamos para começar a votar, ok? Então vamos sair, diz que já está. 10 minutos e voltamos.